Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Reis, capítulos 13 a 15. Essa seção do livro de Reis mostra a consequência do pecado dos reis de Judá e também de Israel. Há muito juízo da parte de Deus. Logo no começo dessa exposição, no capítulo 13, nós vemos um profeta que vai de Judá a Betel e ali anuncia a palavra do Senhor contra o altar de Betel. O altar que Jeroboão havia construído para que o povo ali queimasse incenso e levasse ofertas diante do bezerro de ouro é justamente o alvo do juízo de Deus. Ali o profeta anuncia que Deus faria juízo, que o Senhor levantaria um descendente de Davi, Josias, e que aquele altar seria destruído por conta de todo o pecado de Jeroboão. O Senhor dá um aviso, um sinal sobre o cumprimento dessa profecia ao fazer com que o altar se fendesse, se quebrasse. E assim o Senhor estava ratificando, confirmando a sua promessa. Mas essa promessa de juízo acaba se tornando juízo também para o profeta que anunciou. Ao invés de obedecer ao Senhor, o profeta é levado, enganado, por um profeta já velho, e então come e bebe naquela região, ao invés de obedecer ao Senhor e voltar para sua terra. E isso resulta em juízo. O Senhor envia um leão que devora aquele profeta, mas poupa o jumento em que ele estava montado. E assim o Senhor deixa evidente o juízo para aquele que o desobedece. Mesmo após o juízo de Deus, o aviso do juízo de Deus, Jeroboão persiste no pecado. Por isso, o capítulo 14 mostra o profeta Aías profetizando novamente contra Jeroboão. O mesmo profeta que havia profetizado o estabelecimento de Jeroboão como rei de Israel é aquele que anuncia a sua queda. O Senhor estava julgando a casa de Jeroboão e fez com que o seu filho ficasse enfermo. E assim o profeta anunciou para a mulher de Jeroboão a morte da criança, bem como a perda do reinado do seu marido, de Jeroboão. Esse juízo se dava justamente por conta da idolatria, porque o povo de Israel havia abandonado o Senhor, havia cedido à idolatria, e por isso o Senhor arrancaria Israel da boa terra que havia dado a eles e os levaria para além do Eufrates. É uma das profecias mais antigas sobre o exílio de Israel. Em seguida, o autor do livro de Reis se volta para os reis de Judá, que é seguido por vários reinados curtos. Primeiramente aparece o reinado de Roboão, o rei que era filho de Salomão e que reinou durante apenas 17 anos. Durante todo esse tempo, ele fez guerra com Israel. A sua mãe era Naamá, uma amonita, uma mulher de fora da aliança de Deus. Portanto, esse reinado desastroso de Roboão era uma consequência do pecado de Salomão, seu pai, de ter se unido a uma mulher amonita, uma mulher de fora da aliança. O reinado de Roboão foi marcado justamente por Judá, o povo de Davi, ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Eles cederam também à idolatria, se voltaram às estátuas, colunas e postes a deus Asderá, e também tinham prostitutos cultuais no meio da terra. E isso mostrava justamente o quão abomináveis estavam se tornando para o Senhor. Durante o próprio reinado de Roboão, o Senhor havia julgado o seu povo. No 5º ano de seu reinado, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora todos os tesouros da casa do Senhor, do templo que Salomão havia feito. Vejam quão pouco tempo durou toda aquela riqueza que Salomão construiu. Apenas 5 anos após ele passar o reinado para seu filho, todo aquele tesouro foi levado embora. Roboão gerou um filho com a filha de Absalão, aquele que havia se revoltado contra Davi. Gerou Abias, e Abias reinou sobre Judá após a morte de Roboão. E Abias também continuou nos pecados de seu pai e fez tudo aquilo que o Senhor desaprovava. Mas por amor a Davi, o Senhor levantou a Asa, aquele que agora faria uma limpa, traria o povo de volta ao Senhor. Há, portanto, um pouco de graça e redenção, pois Asa é aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor e tirou da terra todos os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Asa moveu o coração do povo de volta a Deus, embora não tivesse destruído todos os altos que estavam nos montes. Durante todo o seu reinado, Asa fez guerra com Baasa. Baasa reinou após Nadab. Nadab foi rei de Israel, filho de Jeroboão, mas reinou durante um curto espaço de tempo, apenas 2 anos, sendo vítima de um golpe cometido por Baasa que tomou o poder para si.
E o final do capítulo 15 introduz o reinado de Baasa, que será agora tratado nos demais capítulos. Esses capítulos mostram a infidelidade de Israel e Judá. Após o reinado de Salomão, todo o povo começou a se afastar cada vez mais do Senhor. Roboão, Jeroboão, Abias, Nadab, Baasa, todos esses reinaram, seja sobre Judá ou sobre Israel, e todos fizeram o que era mal diante do Senhor. Dentre todos esses, apenas Asa fez aquilo que agradava a Deus e limpou a terra da idolatria por um curto espaço de tempo. Portanto, vemos novamente nessas histórias a necessidade de um rei perfeito. Todos estes eram reis falhos, até mesmo Asa, que fez aquilo que era agradável ao Senhor, falhou, pois não destruiu os altos, aqueles locais de adoração que ficavam no alto dos montes. Mas Cristo é aquele que limpa o seu povo totalmente do pecado. Cristo é aquele que afasta o coração daqueles que pertencem a Ele da idolatria. O altar onde haveria condenação também pode ser um sinal do sacrifício perfeito feito por Cristo no Calvário. Um sacrifício que verdadeiramente limpa o seu povo. Um sacrifício aceitável, ao contrário dos sacrifícios oferecidos por Israel e por Judá, nesses altos voltados para outros deuses. Olhando também para a vida da família de Jeroboão, nós vemos o juízo feito por Deus. Cristo é o rei que reina com justiça, que governa com justiça. O juízo está nas mãos de Cristo, e ele julgará o mundo. Não há nenhum pecado, nenhuma idolatria que permanecerá para todo sempre, pois Cristo tratará e acabará com toda idolatria que há no mundo hoje. Nós temos esperança da purificação e da renovação desse mundo caído. O profeta de Judá, enviado a Betel, serve para duas aplicações a nós. Há uma aplicação positiva, em que devemos obedecer assim como ele foi obediente, ao profetizar, mesmo diante de um contexto adverso, mesmo correndo risco de morte, ele ainda assim anunciou a palavra de Deus. Assim também devemos ser fiéis no anúncio do Evangelho, na proclamação do reino de Cristo, mesmo em um mundo que é contrário ao Evangelho verdadeiro. Por outro lado, nós vemos o pecado dele. Ele obedeceu a Deus de forma parcial, ele desobedeceu a Deus quanto ao seu retorno à sua terra, e por isso foi alvo do juízo de Deus. Que nós, irmãos, sejamos fiéis a todo tempo, que lutemos contra o pecado, que sejamos pessoas que verdadeiramente levantam as suas fortalezas contra o pecado, a fim de não desagradarem a Deus. Que sejamos encontrados fiéis em Cristo. Da mesma forma, nós vemos uma atitude correta por parte de Asa, mas também a falta de confiança. Mesmo fazendo aquilo que era reto diante do Senhor, Asa usou os recursos dedicados ao Senhor para comprar o apoio de Ben-Hadad, o rei da Síria. E isso evidenciava uma falta de confiança em Deus, um temor de homens. Que o nosso coração, irmãos, fuja desse tipo de prática, que verdadeiramente confiemos somente em Deus. Nós podemos notar o quão desafiador é fazermos isso. Nenhum de nós pode cumprir perfeitamente essas práticas. Mas como podemos então ser aceitáveis e agradáveis a Deus? Apenas através do Rei perfeito. Olhando para esses textos, nós vemos o nosso pecado, vemos a nossa inconstância, o quanto nós muitas vezes obedecemos, mas em outras desobedecemos, desagradamos a Deus. Mas há um Rei que obedeceu perfeitamente ao Pai. E é nele que devemos confiar. É nele que devemos nos refugiar. A nossa esperança e o nosso conforto, a única forma de sermos aceitos por Deus, é através de Cristo. Que o nosso coração descanse em Cristo, à medida em que buscamos viver em santidade.